todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Então vamos dar início ao nosso estudo da noite. Você que nos assiste em casa, uma noite abençoada, seja bem-vindo também. Então vamos chamar a nossa irmã Celeste, que a gente vai harmonizando o ambiente, cantando, recebendo toda a luz que a espiritualidade tem para nos oferecer nessa casa. Então vamos lá, meu povo, vamos cantar, vamos harmonizando. Olha, irmã Celeste, Dona Lúcia. Vamos cantar o número 7, Quanta Luz. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta assim em prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos fazer o hino da nossa casa, número 5. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar. A nossa alegria maior é a dor do irmão ignorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, esperança, fé, caridade, indulgência, perdão e amor. São esses os sentimentos que buscamos com muito ardor. Venha conosco somar nessa caravana de luz, a falange de São Francisco que nos protege e conduz. A falange de São Francisco que nos protege e conduz. Agradecemos a Deus a graça concedida de podermos servir nesta seara bendita. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. Eu vou pedir às nossas irmãs cantoras aqui para a gente fazer a oração de São Francisco, que dia 4 foi o dia dele, e ele é um dos padroeiros da nossa casa. Então vamos cantar aqui para homenageá-lo. Fazer instrumento de vossa paz,
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, considerando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Olha aí, ó, tá vendo? E nesse clima, nessa harmonização, nós convidamos a nossa irmã Camila, que está na leitura do Monte Vivo. Boa noite. Bem, meu nome é Camila, sou uma das trabalhadoras da casa, sou evangelizadora também, trabalho aqui também auxilio nas palestras e vou fazer minha audiodescrição. Bem, eu tenho estatura mediana, mais ou menos uns 65,5. Tenho os cabelos ondulados, um pouquinho abaixo dos ombros, castanho escuro, olhos castanho escuro também. Estou usando óculos de armação lilás. Estou vestindo uma calça pink, uma blusa rosa, para a gente lembrar do Outubro Rosa, né? O quanto é importante nós mulheres estarmos nos cuidando, que através de simples exames a gente pode evitar o avanço de doenças. E faremos hoje a leitura do Fonte Viva 167. Fonte Viva é esse livro aqui, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. A nossa leitura 167. Observemos-nos. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João 1, capítulo 2, versículo 6. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesite em atirar-se contra os semelhantes com a maledicência e a crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacile em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara, aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer, quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta,
buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Eu vou iniciar citando uma questão do Livro dos Espíritos, que faz parte das obras básicas, da doutrina espírita. Número 625, a questão. A questão diz o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. E em seguida eu vou ler um pedacinho da carta de João, que é essa citação inicial do texto de Emmanuel. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Nós somos espíritos que estamos em mais uma jornada. E para essa jornada, nós tivemos a reencarnação. Nós viemos do espírito com um corpo novo que iremos utilizar para podermos avançarmos enquanto espírito. E vamos avançar como? Rumo à perfeição. E isso vai acontecer como? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Resumidamente, Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. 2 mandamentos tão simples, mas tão ricos, tão intensos, que a gente precisa se empenhar de fato em obedecê-los. Quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele é o nosso orientador. Quando sabemos que ele é o nosso modelo, o que é o modelo? O modelo é aquilo que a gente quer copiar, quer ser igual. Então, vamos procurar nos empenhar em sermos semelhantes a Jesus. Um dia chegaremos lá, vamos ser iguais. Nem que para isso demorem outras e outras e outras encarnações. Mas é um processo. Quando diz que é o nosso guia, porque ele nos orienta. Ele vai nos orientar o caminho que nós devemos seguir para evoluir e para chegar lá, onde é o nosso objetivo, que é a perfeição. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Porque os ensinamentos de Jesus são isso. Eles são os ensinamentos para iluminar o nosso caminho. E quem tem os ensinamentos de Jesus arraigado, que se esforça, se empenha, não vai ter trevas, não vai andar na escuridão, porque ele estará conosco. Aí o texto de Emmanuel, ele traz várias afirmações, dos que acreditariam em Cristo, mas com ações completamente contrárias, que se contradizem ao que é dito. E será que a gente procura se observar? Nós nos observamos? Não observar de perceber o outro, como está vestido, como anda, como fala. Mas será que nós nos percebemos enquanto autoconhecimento, autoreflexão, autoanálise? Será que a gente presta atenção nisso? Será que nós fazemos as coisas, agimos com as pessoas nas mais variadas situações da forma como defendemos que somos seguidores de Cristo? Se nos classificamos como cristãos, seguimos de fato o que Jesus nos ensinou? Ou apenas nós conhecemos e não praticamos, se é que conhecemos? Numa autorreflexão, nós somos bons? Quem somos nós? Nós somos justos com o nosso próximo? Hoje eu recebi uma encomenda que eu tinha feito, uma compra que eu tinha feito na internet, com remédio para minha cachorra. Ela tem sarna dermodésica e o remédio aqui em São Luís é muito caro.
e eu consigo comprar mais barato pela internet. Ansiosamente eu estava esperando, o remédio chegou. Quando eu abri o pacote, eu vi que não era o original, pelo que eu tinha pago, né? Fiquei aborrecida, mas procurei não sair do controle, porque no dia da palestra, vocês podem ter certeza, acontece tudo para tirar a gente do prumo, da nossa concentração. Eu falei, não, só eu vou resolver, já não foi a primeira vez que aconteceu. Eu falei, não, amanhã eu resolvo e vamos focar na palestra. Então, será que uma pessoa que fez isso com a intenção de tirar vantagem, ela pensou só nela, né? Ela não pensou no outro. Imagine se fosse o contrário. Ela tivesse feito uma compra e tivesse recebido o produto errado, né? Falsificado, porque aquilo ali foi proposital, não foi sem querer. Então, uma pessoa que faz isso, ela não está pensando no próximo. E como é que ela está obedecendo o mandamento de Jesus? Será que ela se classifica como cristã? Porque ela vai à igreja, porque ela assiste uma missa, mas o comportamento dela, será que esse comportamento foi correto? Certamente que não. Então nós nos dizemos bons, mas comentamos maldosamente, com crueldade sobre o outro. Isso é ser cristão? Não. Quando somos falsos otimistas diante das situações trabalhosas, difíceis, dos problemas, que as pessoas se entregam à negatividade e desespero. Mais uma vez falando da minha cachorra. A minha cachorra, ela começou a aparecer com umas feridinhas. E eu fui levar para uma consulta. E a médica já me disse que podia ser uma coisa mais grave. No começo eu fiquei desesperada. Mas eu cheguei em casa e falei assim, não vamos desesperar. Eu vou procurar sondar, ver realmente o que ela tem, e o que ela tiver, sendo mais grave ou não, vamos tratar. Então eu me acalmei, né? E aí eu lembro da fala de Jesus, que é assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então essa foi a frase que veio para mim na minha cabeça naquele momento. Eu não vou me desesperar. Eu sei que no final vai dar tudo certo conforme a vontade de Deus. Então quando ele diz isso, é como se ele quisesse nos oferecer um colo, um acalanto, um aconchego, né? Tipo assim, confia meu irmão, mantenha calma e siga, pois eu estarei contigo. Será que nós somos fraternos quando a gente provoca discórdia e desentendimento? Tem gente que fica feliz. Nossa, você viu, aí solta aquela fofoca e sabe que aquela fofoca vai fazer mal para uma outra pessoa, e aquilo vai ser uma bola de neve, espalhando negatividade, sentimentos ruins, coisas ruins. Isso não é ser fraterno. Fraterno é a gente auxiliar o próximo, é a gente procurar fazer o bem. Auxiliamos os nossos irmãos que estão na marcha, na mesma marcha que nós, rumo à felicidade da perfeição plena? Ou será que a gente é um trabalhador preguiçoso? Agora, trabalho e preguiça não combinam nem um pouco, né? Nós somos simples e pacientes, como era o mestre, e como ele nos ensinou que devemos ser. O que dizer daqueles momentos, então, de agressividade e intolerância com os que cruzam o nosso caminho, quando são contrariados, ou quando nós mesmos somos contrariados? Será que a gente tem o autoconhecimento de saber assim, não, agora é o momento de respirar, não, agora é o momento de beber água? Às vezes tem algumas pessoas perto de mim que eu vejo elas ficarem nervosas, eu falo assim, bebe água, a água calma, a água vai dar uns segundinhos para ela pensar melhor. E eu também poderia estar falando sobre a parábola do semeador. Nós seremos uma terra fértil que recebe o Evangelho de Jesus e, como um bom terreno, dá bons frutos, ou nós seremos um solo seco e espinhoso que não permite desenvolver as sementes. Se de fato nós somos os aprendizes do Evangelho, nós precisamos nos analisar e sempre estarmos sempre vigilantes,
temos que observar, temos que refletir. Será que nós de fato entendemos os ensinamentos que Jesus nos deixou? Que Ele nos trouxe? Que Ele vivenciou? Que Ele exemplificou? Será que nós já conseguimos administrar os nossos sentimentos, transformar ou nos esforçar em superar os nossos vícios, os nossos defeitos, através da tão necessária reforma íntima? E quando eu digo íntima, é porque é nossa, ela é interna, ela é intransferível. Nós até podemos desejar que uma pessoa seja mais fraternal, mais bondosa, mais caridosa, mais paciente, mas isso não adianta. O nosso desejo, o desejo tem que ser da própria pessoa, porque é ela que vai estar vivenciando essa mudança. Então, diríamos que temos uma responsabilidade. E que responsabilidade, viu? Quando a gente abre a boca e fala, eu sou cristão. Porque quando a gente diz que a gente é cristão, a gente está querendo falar, eu sigo Cristo em seu pensar, no fazer e quanto ao seu comportamento, o comportamento reto, o comportamento no caminho do bem. E será que somos de fato dignos de sermos chamados de cristãos? Observemos-nos. Vamos nos analisar. Porque digno de ser chamado de cristão é aquele que em suas ações, em seus pensamentos, as suas condutas e vivência age como Jesus ensinou. Com o coração aberto, bom, justo, andando sempre no caminho reto, com fraternidade e amor. Dessa forma, estaremos sim em Jesus e andando com Ele. E se por alguma situação nos desviarmos do caminho, porque ainda somos imperfeitos, voltemos a Ele. Jesus está nos esperando. Que reflitamos, pois nosso Pai sabe o quanto temos a capacidade de sermos terras férteis, frutíferas, de onde se colherão os frutos da paz, do amor, da harmonia, do entendimento, e assim conseguiremos viver sim num mundo melhor e mais harmonioso. Obrigada. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Posso fazer prece? A prece, tem alguém aqui a primeira vez? Sejam bem-vindos, os que estão aqui pela primeira vez. Nós somos uma casa de amor, de paz e falamos sempre sobre Jesus. E a nossa intenção é que saiamos sempre daqui mais leves e suaves com as informações dos ensinamentos de Jesus. Essa primeira parte a gente vai deixar um pouquinho de penumbra e vai fazer a prece da primeira parte dos trabalhos, depois a leitura do Evangelho e em seguida o passe na sala, que nada mais é uma transmissão de energia, onde ficamos sentados com um pensamento suave, leve, para poder receber toda a renovação energética da sala. Fechar nossos olhos, acalmar nosso coração. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos sobre Jesus, nosso amigo mestre, que o Senhor nos enviou. Que maravilha essa companhia de Jesus, esses ensinamentos que Ele nos deixou, iluminando a nossa vida, acalentando o nosso coração. Muita gratidão, Senhor, que possamos ser sempre os seguidores de Cristo, que possamos ser os trabalhadores que não descansam, porque trabalhar por Cristo é trabalhar rotineiramente, o tempo todo. Que possamos ser sempre a paz, o amor, a tranquilidade, o auxílio ao nosso irmão, porque sabemos que contamos com Jesus ao nosso lado.
os nossos amigos espirituais do bem, que possamos estar levando energia, boas energias para os hospitais, para os orfanatos, para os asilos, para todos os lugares do nosso planeta, para que haja harmonia, amor e entendimento. Que possamos nos esforçar na nossa reforma íntima, em sermos melhores a cada dia. Que o Senhor nos abençoe todos os presentes, os que estão em casa, para que tenhamos uma semana iluminada e estejamos sempre no Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Estou ruim do ouvido. Boa noite a todos. Desentupiu, agora desentupiu. Sejam bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus nos fala que a casa do Pai tem muitas moradas. Isso aconteceu um dia anterior de Jesus ser preso. Ele reuniu os apóstolos e disse para eles como se fosse uma despedida, né? Dizendo que a casa do Pai tem muitas moradas. E essas moradas são entendidas moradas físicas e moradas espirituais. E o texto nos fala ele disse o seguinte: reuniu os apóstolos e falou com eles: que o vosso coração não se turbe. O que quer dizer isso? Não se turbe. Não se preocupe, né? Não se desespere. Crede em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar um lugar. Ele sabia que seria crucificado. Já estava sendo uma despedida dos apóstolos. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retornareis para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Está em João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Jesus está dizendo aos apóstolos: não se turbe o vosso coração. As falas de Jesus, elas são atemporais, elas servem para todos os tempos, principalmente para hoje. Será que nosso coração não se turba por qualquer coisinha? A gente se desespera, né? Será que é falta de fé? Jesus falou: creia em Deus, crede também em mim. Agora mesmo, né, a dona Camila falou sobre andar como Jesus andou. É ter fé. A fé transporta montanhas, dizia Jesus. Então ele preparou os apóstolos dizendo, né, que eu me vou. A morte não existe. Eu me vou, mas os prepararei no lugar e voltarei para vos retornar para mim. Então ele está dizendo que a morte é uma transposição de energia, né, de vibrações. Nós sabemos que a morte é temporária, o corpo é temporário, a morte é eterna. O que é eterno, irmãos? É o espírito ou é o corpo? É o espírito ou é o corpo? É o espírito ou é o corpo? Então chama também fraco aqui. É o espírito mesmo, gente? Esse está fraco. Vocês não... Vocês não acreditam na vida além da vida? Acreditam ou não? Melhorou um bocadinho. Então Jesus está nos dizendo que a vida continua e que a casa do Pai tem muitas moradas, moradas físicas e espirituais, como eu falei. E Allan Kardec, para elucidar essa questão, ele vai no Livro dos Espíritos, na questão 50, e pergunta aos espíritos, a questão 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olha a pergunta dele: todos os globos que circulam no espaço são habitados?
Vocês já pararam para imaginar a quantidade de globo que existe no universo? Para a gente ter uma ideia, a Via Láctea tem perto de 20 bilhões de sóis. Cada sol carrega contigo em torno de 10 a 11 planetas na sua órbita. Multiplica por 20 bilhões. Só na Via Láctea, que é a nossa constelação. Existem N constelações, muito maiores que a nossa. Então a Terra vai ser um grãozinho de areia nesse universo. Nós temos a pretensão de achar que somos os seres mais inteligentes do universo. E ele pergunta aos espíritos: todos os mundos que circulam no espaço são habitados? Olha a resposta deles: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Longe, olha só. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus cria o universo só para eles. A gente olha para esse montão de estrelas, um montão de planetas brilhando só para, para nós acharmos bonito. Será que não há vida fora daqui? Jesus está afirmando que há. Há muita moral na causa do Pai. E os Espíritos respondem que nós somos inferiores. Nós estamos no segundo estágio de mundo. Eles classificam os estágios em cinco estágios de mundo. O primeiro é o mundo primitivo, onde nós já passamos. É lá as primeiras encarnações, o mundo das cavernas, né? Que não tinha nenhuma invenção, morava ainda nas cavernas. Depois passamos para o segundo estágio de mundo, que é provas e expiações, que é o nosso mundo atual. Nós vivemos num mundo onde há provas e expiações. É fácil ver isso, né? Existe alguém que não sofre nesse mundo? Vocês conhecem? Ou nós estamos espiando ou estamos sofrendo para provar se nós aprendemos ou não. Nós estamos no segundo estágio de mundo. Estamos numa transição para o terceiro estágio, que é o estágio de mundo de regeneração, onde lá a maldade vai diminuir consideravelmente, mas não há ainda a extinção do mal, mas já há uma melhora considerável. Mas para evitar esse mundo, nós vamos fazer o quê? Melhorar a nossa condição espiritual. E a Terra é uma das escolas federais que o Pai nos permitiu estarmos matriculados nela. Qual o nosso objetivo aqui? Nossa melhora moral, nosso crescimento intelectual. Quando nós vestimos essa roupa, esquecemos de tudo isso, a vaidade, o orgulho, e vamos formando, só sentimentos inferiores. E ele continua dizendo aqui: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recrear nossa vista. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então está claro, está patente, né? Quando Jesus fala a casa do Pai tem muitas moradas, se referia não só a mundos físicos, então também a mundos espirituais, a moradas espirituais. O que acontece conosco quando nós desencarnamos? Nós vamos para onde? Nós vamos para o mundo espiritual, não é isso? É ou não é? Então o nosso habitat é lá ou é aqui? Nós somos criados espíritos que habitamos o corpo temporariamente, mas o espírito é eterno. Então o nosso habitat natural é no plano espiritual. Nós passamos pouco tempo aqui, o que são 100 anos como é eternidade, né? 1 minuto. Esse tempo aqui é para a gente aprender. Quando voltar para o nosso habitat natural, para a nossa casa espiritual, temos condição de ir para uma casa um pouquinho melhor que quando nós viemos para cá. Mas essa casa do plano espiritual é construída aqui nas nossas ações do dia a dia. Andar como Jesus andou. Nós vamos construindo a nossa casa no plano espiritual. Para quando eu voltar para lá, ter uma condiçãozinha melhor. Aqui na Terra, nós moramos num prédio onde moram pessoas de todos os níveis, né?
assassino, marginal, traficante, mora no mesmo prédio. No plano espiritual não é assim que funciona. Cada um de acordo, né, com as suas tendências, as suas vibrações. O homem bom no lado, o homem que faz o mal para o outro. Então, para a gente ascender a um plano melhor na espiritualidade, é necessário começar a construir a nossa casa aqui e agora. Não há mais tempo a perder. Egoísmo, vaidade, orgulho, esses sentimentos inferiores, é como o João de Anjos faz, né? Fazer uma autocirurgia moral. Autocirurgia, só eu posso fazer em mim. Eu posso até orientar o outro, mas ele vai fazer se quiser. O livre-arbítrio é respeitado. Mas o livre-arbítrio tem que ser muito bem pensado. Que atitude eu vou tomar? Que ação eu vou tomar? A minha atitude, a minha ação vai ter uma reação. Se a atitude é boa, a reação é boa. Se a atitude é má, a reação será má. Então, o Evangelho continua nos falando aqui. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito, na erraticidade. O que quer dizer esse termo erraticidade? A doutrina usa esse termo para ter aqueles espíritos que terão que reencarnar. Nem todo espírito está na erraticidade. O espírito superior precisa reencarnar. Mas a grande maioria, quando sai daqui, fica nesse espaço aguardando o retorno para a sua reencarnação. Enquanto ele aguarda, ele vai rever seu projeto de vida, quando ele fez quando veio para cá, o que ele cumpriu, deixou de cumprir, até onde ele conseguiu alcançar, e vai reencarnar a partir daquele ponto onde ele parou. Deus é muito bom, considera até o mínimo que a gente fez para continuar o nosso processo. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui variam infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados ficam nas trevas. Os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que amam, goza das doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Houve muito falar em colônias espirituais, né? Então, o que nós temos que fazer para habitar um lar desse, uma colônia dessa? Na lei de Deus, ela é mérito. Você só recebe aquilo que você merece. Eu posso pedir, mas se eu não merecer, eu não vou receber. É meritório. Não há outra lei. É uma lei muito justa e correta. Só é, se você semeou, a colheita será obrigatória. Então vamos analisar que semente nós estamos semeando. Porque amanhã não adianta a gente reclamar de alguém, a responsabilidade é nossa. Não adianta transferir para o outro. O outro me induziu a fazer algo errado. Você fez o que quis. Ele pegou a tua mão e fez alguma coisa errada. Você aceitou a indução. Então não é desculpa. É meia culpa, meia máxima culpa, né? E vamos receber aquilo que a gente merece. Então a gente tem que ter muito cuidado com nossas ações, com nossa palavra. A palavra ofende. Às vezes muito mais do que um tapa. São ofensas morais. E a dor moral, o remédio não cura. O remédio cura a dor material, mas a moral só se cura quando você corrige aquele ato que você fez errado. A nossa consciência e nosso juiz, ela vai nos cobrar o reparo. Nos dias dos espíritos, nas nossas reuniões, os espíritos que estão em situação difícil falam a consciência, não fala, ela grita. Porque a cobrança da nossa consciência é constante. Qual tem sido as nossas ações, né? Perante o conhecimento que nós já temos hoje? Conhecer traz responsabilidades.
Quem conhece não faz é mais responsável do que aquele que não conhece não faz, é isso? A cobrança é proporcional. Não adianta dizer que não sabíamos. Jesus está lá no Evangelho desde o início. Ama a Deus com o teu coração, teu entendimento, tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Não deu a receita? Fazei a ele que gostaria que fosse feito a ti. E complementa, aí estão todos os mandamentos, todos os profetas. Jesus pegou tudo, simplificou em 2 mandamentos só. É fácil falar, mas na prática, por que a gente é tão difícil, né? De perdoar, de amar, e queremos ser perdoados e queremos ser amados. Nós só vamos receber aquilo que a gente doa. Não há como receber aquilo que eu não mereço, não tem como. Então o Evangelho nos convida a fazer uma reflexão, como diz a Joana de Ângela, buscar o autoconhecimento. Será que eu me conheço? As minhas atitudes, minhas reações, e através do autoconhecimento, buscar a autocirurgia moral, extirpar aquilo que faz mal e tentar colocar algo de bom. E só a gente pode fazer. Nossas mães gostariam muito que fizessem, né, pelos filhos, mas não podem. É individual. Não adianta a gente querer que o outro faça por nós. A gente ora muito, pede muito, que venha tudo, que aconteça tudo de bom na minha vida. Mas será que eu mereço receber tudo aquilo que eu estou pedindo? Quando a nossa dor é grande, a gente acha que a nossa dor é maior de todo mundo. Diz o Evangelho, coloca a tua dor no bolso e vai atender o outro, e sua dor vai diminuir. A gente gosta muito de nos tornarmos vítimas. Nós somos vítimas de nós mesmos, né? Não é de outras pessoas, ou de outras circunstâncias. Quem cria a situação difícil somos nós, quando aceitamos induções que não são muito corretas. Então está bem claro no Evangelho que nós estamos apenas num dos mundos, né, inferiores ainda perante o universo, na busca da nossa evolução. Depois desse mundo de regeneração, tem os mundos felizes. Já imaginaram? Está no mundo feliz, onde ninguém faz mal para ninguém, você pode dormir com a porta aberta. Já imaginaram? Isso é uma utopia falando disso hoje aqui, né? Isso não existe. Não existe. Tem mundos onde a maldade não existe, as doenças não existem, as pessoas se amam, se respeitam, ninguém faz mal para ninguém. Eu só vivo um mundo desse, que maravilha para nós. Nós vamos chegar lá um dia. A velocidade que dá somos nós. E depois do mundo, né, feliz, tem um mundo divino. Esse então eu não pode nem falar, porque deve ser uma coisa fantástica, né? Onde está Jesus e outros tantos que mereceram chegar por nós, foram criados igual a nós. Deus não criou Jesus perfeito, não. Criou Jesus como criou a todos nós, simples e ignorante. Ignorante por desconhecer. Nós devemos continuar simples, mas não ignorantes. Buscar o conhecimento, mas a simplicidade deve permanecer em nós. Mas, infelizmente, quando a gente tem um cargo de poder, a gente perde um pouco da simplicidade, a vaidade toma conta, o orgulho. Né? E caminhar como Jesus caminhou é necessário ter coragem. O palestrante lá em Niterói, Raul Teixeira, diz o seguinte: para ser espírita tem que ter coragem. Existe de você uma postura que é diferente. Não é ser melhor, é diferente. Respeitar, entender aquilo que não te entende, não querer que a sua opinião seja a verdade absoluta. Cada um está na sua verdade. Quantas vezes nós somos chamados e não ouvimos o chamado? Hoje, se a gente é chamado e ele não vem, porque não está no tempo dele. A doutrina espírita não violenta ninguém. Ela informa. Jesus criou religião? Não criou. Criou? Não. Ele criou que é um modo cristão de viver, de amar a Deus e ao próximo. A religião é a criação do homem. Por isso que a doutrina espírita ela é apoiada num tripé: filosofia, ciência e aspecto religioso. Ela não é só religião. Ela é comprovada cientificamente. Daí a diferença de outras religiões. Mas é necessário estudar e conhecer. Conhece a verdade e ela te libertará. Isso todo mundo conhece.
Conhecer só não é suficiente, é necessária a prática do conhecimento. Eu compro um livro muito bonito, mas deixo na biblioteca, não leio, o que adiantou? Nada. Então nós temos que ter prática. Boa intenção só não conta. Eu pensei em fazer, mas não fiz. É necessário, gente, a gente arregaçar as mãos, que o tempo é inexorável, o tempo não para. Esse minuto que passou não volta mais, virão outros. Mas esse é o único, é ímpar. Não dá tempo a gente ficar procrastinando amanhã. É igual a gente faz quando quer fazer uma dieta, né? Toda segunda-feira está começando, nunca começa. Fazer essa mudança tem que ser agora, já. Nós não temos mais tempo. Nós estamos vivendo aqui, né? Um momento crucial do nosso planeta. O Apocalipse está aqui, nós estamos no meio dele. Qual tem sido a nossa postura? Né? Nós somos alheios a tudo, tomamos partido de A ou de B. Olhamos pelo Brasil, não olhamos por A, ou B ou C, olhamos pelo Brasil. Olhamos por aqueles que precisam, estão necessitados de uma lembrança, pelo menos disso. Deixemos de ser individualistas, pensando apenas no nosso umbigo, né? Os outros se explodam. O homem já faz, né? A ciência desenvolveu um polo tecnológico tão importante que ele já consegue ir à Lua. Mas para atender um mendigo caído, ele não atravessa nem a rua. Nós queremos um céu maravilhoso, uma felicidade plena. Quem somos nós? Nós somos donos do mundo, moramos num dos planetas, né, mais atrasados do universo. O orgulho, a empáfia, querer ser melhor que o outro. Ninguém melhor que ninguém, somos todos iguais. Nós somos diferentes, nós somos iguais. A gente quer bem, a gente quer estar bem, quer ser feliz, o outro também quer. Eu não posso ser feliz vendo uma criança dormir com fome. Posso ser feliz? Não posso. Tanta violência, você vai dormir com a consciência tranquila? É uma reflexão dura, né? A nossa realidade. Mas é isso que nós vivemos hoje. Estamos recebendo aquilo que merecemos. Nós podemos mudar o mundo, diz Jesus, que a fé, o tamanho do grão de mostarda, transporta montanhas. E como é que está a nossa fé? Eu tenho fé quando está tudo muito bem. É aquela fé, tem a fé infantil, que eu falando aqui, né? É aquela fé que acredita em tudo. Tudo que fala, que nele acredita. Tem aquela fé emocional, tudo está bom para mim, eu acredito em Deus. Deus é maravilhoso. Quando dá alguma coisa errada, eu sou vítima, Deus esqueceu de mim, eu estou abandonado. Tem a fé intelectual, aquela que sabe tudo, mas não faz nada. Qual fé que tem? E tem a fé raciocinada, que é o que o Evangelho nos convida. Nós somos seres racionais, tem que perguntar para mim, por que eu estou encarnado aqui agora? Qual tem sido o meu papel? Eu quero ser feliz, o que eu preciso fazer? Por que eu sofro? Por que o outro não sofre? Quem responde essas questões a não ser a doutrina espiritual? Aonde a gente vai estudar uma resposta racional? Eu tenho que ser resignado, sim, mas não acomodado. Se eu tentei e não consegui mudar, porque eu tenho que passar por aquela situação, eu vou me resignar. Mas não vou ficar acomodado. Não, Deus quer que eu sofra, Deus quer que sejamos felizes. Se não somos, a culpa não é de Deus, é nossa. A gente nunca assume, né? A gente quer sempre transferir para alguém assumir as nossas culpas. E não é assim que funciona. Então, o Evangelho nos convida que há muitas moradas. As moradas físicas nem vamos entrar em mérito porque está tão distante. Mas as moradas espirituais estão pertinho da gente. Todo dia, um bocado de gente vai para lá, um bocado de gente vem para cá. Então, quando é que eu vou, né? Quando chegar a minha hora de voltar para casa? Eu vou ter alguém me esperando? Como é que está a minha consciência das minhas ações no dia a dia? Minha postura perante aquele que não entende? É uma reflexão que temos que fazer. Mas aqui estou no finalzinho, então tem
uma mensagem de São Francisco, aliás, de Santo Agostinho, é muito interessante. Ele nos diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela vontade de Deus. Quem quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão o meio de atingir, pela transformação, no estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Olha que beleza! Não é o nosso caso ainda, porque hoje o nosso mundo está poluído por todas as situações. Nós ainda não aprendemos a crescer espiritualmente. Quem puder seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante que se aglomeraram aos primeiros átomos, servindo a sua constituição, ele ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos na senda do progresso. Assim caminham paralelamente ao progresso do homem, dos animais seus auxiliares, dos vegetais e das habitações, porque nada é estacionário na natureza, quanto esta ideia grande e digna da majestade do Criador. E ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude, sua providência sobre o perceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Nós achamos que a terra é um mundo perfeito. A terra seria apenas um bairro infecto do universo. Um bairro, simplesmente um bairro. Não chega nem a ser um planeta perante a grandeza do universo. A terra, seguindo essa lei, esteja material e moralmente no estado inferior que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se a mundo de regeneração. Olha que beleza! Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. Quando Jesus falou: meu reino ainda não é deste mundo, nos deu esperança, né? Ainda, um dia vai ser. Mas quem faz esse mundo mudar somos nós. Quem é a sociedade? São as famílias, né? As famílias formam a sociedade. Como está a minha família? Eu tenho uma harmonia na família? Eu reúno a família para a gente fazer a oração, fazer o evangelho no lar. É coisa difícil hoje, né? A família não se reúne, não conversa. O celular acabou, né? E nos isolou dentro de casa. A gente não conversa um com o outro, comentário. Não sabe nem o que está sentindo, o que está passando, morando dentro da mesma casa. A nossa casa passou a ser um hotel, né? Ninguém sabe o que está sentindo, está passando. A tecnologia é boa, mas chega um ponto que ela, né, começa a trabalhar. Um país lá da Europa, a Islândia, eles tiraram os celulares das crianças na escola, tiraram os computadores, porque perceberam que ninguém está pensando mais, ninguém está criando mais. Estão copiando aquilo que está todo. A inteligência artificial está aí fazendo tudo. Nós vamos perder a capacidade de raciocínio, de lógica. Até que ponto isso é saudável? Mas é para cada um refletir, né? Então veja, minha gente, como é importante a gente conhecer um pouco, só um pouquinho, né, do que é a doutrina espírita, que nos traz informações não vão receber em lugar nenhum, não ser dentro da doutrina espírita. Por isso que Allan Kardec pesquisou e fez 1019 questões aos espíritos. Esse livrinho aqui tem 1019 questões. Você pode imaginar como tem perguntas de todo tipo de natureza. E essa casa tem um estudo todas as sextas-feiras desse livro. Quem quiser estudar conosco é gratuito, só basta a presença física. Então, minha gente, o recado é esse. Caso alguém queira colocar alguma observação, fique à vontade.
nós temos um horário, gente, vamos lá. Você que está pensando, não pode isso, né? Então é importante a gente ter noção, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui de passagem, é diferente. Vamos prestar conta das nossas ações quando voltar, retornarmos para o nosso lar espiritual. O nosso projeto de vida, o que fizemos, até que percentual alcançamos. Tem milhões de espíritos aí fora, você não imagina a quantidade de espíritos que estão aí doidos para vir para cá. E hoje as pessoas não querem ter muito filho, né? Quando tem 1 e 2, antigamente tinha 20, 18, aí era fácil. Hoje está difícil. Então, quem quiser voltar para aqui vai ter que estar numa fila grande, esperar e tudo. Então, vamos aproveitar esse tempo aqui, né? Fazer a nossa lição de casa. Eu sei que vai ser doído, vai ser duro, mas é necessário. Remédio amargo é o que cura, né? Pensemos nisso. Não abaratemos nesse tempo, gente. Não percamos mais tempo. Não há mais momento para isso. Não vão perder essa oportunidade. Seja onde for, talvez não seja na casa dos espíritos, seja na religião que vocês se afinizarem, mas siga o Evangelho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outra. Vamos só diminuir a luz para a gente fazer a nossa prece, tá bom? Vai encerrar a primeira parte do trabalho da igreja. Divino Senhor, Mestre Jesus, irmão maior de todos nós. Obrigado, Senhor, por nunca ter nos abandonado. E perdão pelas vezes te abandonamos por outros interesses que não se coadunam com as suas orientações. Somos crianças espirituais, Senhor. Necessitamos tanto das tuas mãos amigas a nos conduzir nas veredas da vida. Possamos viver, Senhor, em harmonia, tudo certo como tivesse entre nós. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Ó Senhor, ajuda-nos a vencer nós mesmos. Ajuda-nos nessa autocirurgia moral. Ajuda-nos a ver o nosso próximo a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos a desenvolver em nós a solidariedade, a fraternidade tão necessária nesse mundo, Senhor. Infelizmente, onde mal graça, tantos seres nesse momento, dormindo sem o pão, sem agasalhos, sem o teto. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos conduzir a esta casa de oração, nos mostrar essa doutrina consoladora, despertando nossas consciências ainda adormecidas por tantos milênios, mas hoje já despertando, Senhor, atendendo o teu chamado. Ó Senhor Jesus, permita que as famílias aqui representadas abençoe os lares de cada um, Senhor. Essa energia que derrama nesta casa nesse instante se espalha por esse bairro. Visite os hospitais, os asilos, os orfanatos, os penitenciários. Os irmãos que estão na rua, nas drogas, no piso, receba essa luz também, Senhor. Visite os países que ainda tantos irmãos sofrendo pela falta de liberdade, de acesso à saúde, à alimentação. Divino Senhor, pedimos para o nosso Brasil, que ele possa ser protegido, Senhor. Que as trevas não alcancem o seu objetivo na nossa pátria. Proteja, Senhor, que ela não perca nunca o título de ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas é necessário, Senhor, que possamos da nossa parte. Tu esperas de nós uma pequena participação, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, conduzindo o Senhor como o Senhor conduziu os apóstolos que estiveram. Faça de nós instrumentos teu, Senhor. E com esta graça, com essa luz, com essa paz que nos envolve, agradecendo a presença dos teus mensageiros, pedimos a permissão para nesse momento encerrar a primeira parte da casa de hoje, com a prece do Senhor nos ensinou, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males.
pois só a ti, Senhor, pertence o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que a paz de Deus esteja conosco. Agradecer a presença de todos na nossa casa. Informar que no dia 13, agora de agosto, no domingo, o centro completa 22 anos. Na próxima quarta-feira, nós estaremos fazendo a nossa festinha de comemoração. Nós teremos bolo, salgadinho. Então, venham, que serão todos bem-vindos para comemorar, para homenagear essa casa que tanto acolhe, que tanto faz por tantos. Tá bom? Então vamos dar a entrada agora na sala aqui do pasto para preparar. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa noite. Que todos fiquem em harmonia. Tenhamos uma noite abençoada hoje e sempre.